colocar uma questão e aí vou retornar ao tema central do dilema que nós estamos vivendo. Doutora Jaqueline, realmente o Supremo passou a ter uma importância muito grande, mas não deve-se isso à Constituição de 1988, que realmente conseguiu construir um equilíbrio entre os poderes. Lembrando a quem nos acompanha, o Brasil é pródigo em constituições. Na República, nós tivemos de 1891, 1934, a pavorosa Constituição de 1937, 1946, 1967, a Emenda Constitucional número 1 de 69, que na prática é quase como se fosse uma nova Constituição, e 1988. Porém, nessa última, cujo presidente da Assembleia Nacional, conhecido Dr. Ulisses Guimarães, chamou de Constituição Cidadã, ela garantiu direitos que inexistiam nas constituições anteriores. E eu acho que é um modelo até para o mundo. Se nós olharmos constituições do mundo, as pessoas vão lembrar a mexicana de 17, a alemã de 19, a italiana no início, depois, posterior à guerra, não vou falar da França, porque lá foi a Constituição de uma pessoa só, foi o Michel Debré que fez a Constituição, o De Gaulle fez um plebiscito. Mas a Constituição brasileira está entre as mais importantes do século XX. Não foi esse papel do constituinte originário, usando uma expressão que foi correta, né, levantada pelo doutor Marcelo Figueiredo, que deu um poder que nunca teve o Judiciário, o Ministério Público, por exemplo, nunca teve tanto poder como agora. E isso fez com que esse equilíbrio entre os poderes, porque o Executivo sempre esteve acima de tudo, não criasse situações como nós estamos vivendo agora. Quer dizer, eu não estou querendo um autoritarismo do Executivo, mas há um protagonismo do Judiciário que nunca teve na nossa história, né? Nunca teve na nossa história. Só tem toda a razão em termos de dar uma visão geral das outras constituições. Essa Constituição realmente deu ao Judiciário um poder que, até de julgar STF, julgar o futebol. Entendeu? Para quê? Para quê? Isso deixou... chegou a quase o banalismo, né? Estou banalizando a importância das cortes. Eu estou banalizando a situação o que realmente a Constituição reserva para o STF, reserva para o STJ. Não é só vou subindo, eu vou judicializando na primeira instância, que o juiz da comarca, não dá certo, eu vou para cima, eu vou para cima, eu vou para cima. Isso não deveria ser, mas na Constituição isso assim está lá. A Constituição diz, STF irá julgar, tá? E vem lá uma série de atribuições ao STF. Algumas séries de atribuições que como a gente lida com a lei, nós ficamos dizendo, nossa, mas tudo cabe aqui, tudo cabe aqui. E você falar para uma pessoa, olha, o STF é uma instituição que deve julgar somente, como o Marcelo bem falou, uma situação constitucional. Tá, mas o que é constitucional se também tudo é direito constitucional? Então, bem que o artigo 5º deu, obviamente, muito bem esclarecido, mas deu um viés, deu um leque muito grande do que tudo pode ser pleiteado, desde os princípios da dignidade da pessoa. Quando você fala assim, de princípio da dignidade da pessoa, mas isso é meu princípio. Se a Constituição diz que o STF está falando que o STF é o órgão que vai julgar o meu princípio, então deixou um leque muito claro, muito grande, deixou muitas aberturas para as interpretações. E eu não consigo deixar o STF realmente somente para as cortes, para o direito constitucional. Eu não consigo. Porque misturou muito o que é, em termos de conceito do meu direito, o que é de conceito do que eu devo ser, da minha garantia. Só lembrando a quem nos acompanha, porque o papel do Visão Crítica é sempre de elevar o debate e o entendimento do Brasil. Daí sempre os nossos convidados são convidados que acrescentam a você que nos acompanha uma reflexão sobre o que está ocorrendo. A gente evita as bolhas, as lacrações, tudo aquilo que não constrói nada da compreensão do país e não melhora nada da visão política. Lembrar que o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, só há um Supremo, que é o STF, todos os outros são superiores, o militar, o eleitoral, o do trabalho e o da justiça. O STJ tem 33 ministros e o STF tem 11 ministros.
são indicados pelo presidente, são sabatinados ou pseudo-sabatinados pelo Senado Federal e depois de passarem pela sabatina, excetuando o período Floriano Peixoto, que foi muito confuso, de lá, que terminou em 1894, até agora nunca houve uma sabatina em que a decisão dos senadores fosse negativa aos indicados pelo presidente. Uma das votações mais difíceis ao longo dessa história mais que secular foi no governo de João Goulart por um excelente ministro indicado, Evandro Lins e Silva, grande advogado criminalista, célebre, que depois foi cassado arbitrariamente no início de 69, com outros dois grandes ministros, Hermes Lima e Vitor Nunes Leal, pelo ato institucional número 5, o ato mais arbitrário da história brasileira desde 1500. Então, só para vocês terem ideia do que nós estamos conversando. Doutor Marcelo Figueiredo, sobre essa questão que eu conversei com a doutora Jaqueline, o que o senhor acha? Olha, eu acho que nós temos que lembrar um pouco o momento de 88, né? A Constituição de 88 foi uma Constituição chamada compromissória, né? Compromisso, direita, esquerda e centrão, quer dizer, era quem é que fez a Constituição, né? São esses protagonistas. É claro que evidente que ela foi extremamente democrática, aberta, uma série de pessoas participou de todos os segmentos sociais, né? Nunca houve tanta participação como em 88. Então, isso foi extremamente positivo. Mas aquele momento histórico não é mais o momento de hoje, do mundo globalizado, é outro momento. E a Constituição é extremamente programática, compromissória, detalhista, etc. Ela regula muito todos os assuntos. Não há assunto importante que não esteja na Constituição. Exemplo, meio ambiente, mulher, idoso, esportes, crianças, adolescentes, direitos, enfim, quase tudo está na Constituição. Por isso é que o Poder Judiciário, empoderado, digamos assim, pela Constituição de 88, junto com o Ministério Público, teve a possibilidade, ou tem a possibilidade, de opinar sobre tudo. Isso é ruim do ponto de vista da evolução política do país, né? Porque, veja, o país se faz com consenso político, com luta da sociedade, com briga do povo por aquilo que ele quer, né? Por revoluções pacíficas ou não, enfim. É sempre assim que é a evolução social. E não pelos tribunais, quer dizer, os tribunais não devem decidir os grandes conflitos sociais. Quem deve decidir isso é o poder eleito, né? Seja o executivo ou o legislativo, para falar de uma forma mais simples. Então, o que aconteceu? A Constituição de 88 absorveu esses conflitos e jogou tudo isso para o judiciário. Isso não é bom, né? Todos os cientistas políticos, sociólogos, dizem isso, que a Constituição de 88, quer dizer, judicializou o processo político. Então, se nós pudéssemos, teoricamente, pensar numa Constituição principiológica, né, e que não entrasse em tantos detalhes, né, talvez nós pudéssemos amadurecer mais politicamente. O parlamento brasileiro pudesse dar um salto de qualidade, o executivo também, os candidatos, os partidos, etc. Isso é analisado. A maioria dos sociólogos e cientistas políticos do Brasil diz isso, não é? Que como nós queremos tudo na Constituição, não sobra muito espaço para o poder político decidir, porque tudo já está lá. Então, os conflitos são judicializados e decididos pelo... Por isso, talvez, também o Supremo tenha se recebido, digamos, e gostado de receber tanto poder. Hoje a gente brinca, né, que até brincar de bombeiro o Supremo brinca, porque quando está faltando água, alguém entra com uma ação, olha, precisa criar uma política pública para apagar incêndio não sei aonde, aí o Supremo dá uma liminar, olha, precisa mandar bombeiro para lá, para cá. Isso não é papel da Suprema Corte, né? Mas, infelizmente, devido a essa ampla judicialização de todo e qualquer assunto, isso acaba sobrecarregando o judiciário, e eu diria até, não em benefício do povo, não é? Em geral, não, em benefício de quem? Talvez de uma corporação ou de uma elite, mas não do povo brasileiro, não é? Basta dizer que essa pesquisa que a Folha fez recentemente, se ela é confiável, eu acredito que sim, não sei,
A Datafolha diz que 58% dos brasileiros não confiam no Supremo, ou, enfim, acham que o Supremo tem feito um trabalho negativo, etc. Não sei, não entendo, não posso avaliar a pesquisa, mas isso é um indicativo muito ruim, né? Muito triste, muito pesado para o Supremo Tribunal Federal, né?